bem, meus queridos alunos? Queria aproveitar a aula antes de iniciar e falar assim que a professora continua assim com muita saudade de vocês, tá certo? E olha só, nós vamos continuar falando da cultura indígena e do modo de viver deles, tá? E aí, para isso, vou pedir para você pegar lá o seu livro, tá? Na página 14, tá certo? E aí, olha só, você vai acompanhar agora a forma que os indígenas eles costumam, como é que eles fazem para viver, o que, que eles costumam a fazer, né, conforme a cultura deles. Então você vai conhecer agora o que cada indígena faz, né? Claro que não tudo, mas um pouquinho do que eles fazem, tá bom? Então acompanha aí agora a professora, porque ela vai explicar para vocês um pouquinho de cada, tá? E então, olha só, você sabia que na cultura indígena, né, as crianças, os filhos mais velhos, eles costumam, né, cuidar dos irmãos, ou seja, das crianças menores. Os pais, né, os indígenas, né, vão caçar, né, as mães vão trabalhar e os irmãos mais velhos ficam, né, com a tarefa de cuidar dos menores, das crianças menores, né, no caso dos irmãos mais novos, ok? E você vai perceber também que na próxima imagem está demonstrando o quê? Que as crianças, né, elas fazem o quê? Elas aprendem muito com os adultos da aldeia. Sim, porque elas observam, elas são ensinadas, né? Por exemplo, os adultos vão ensinando como caçar, como fazer um arco, uma flecha, sim. Então é através dos adultos que os pequenos, os mais novos, eles vão aprendendo. E na próxima imagem você vai ver o quê? Que as crianças, elas estão brincando. Mas sabe qual é a brincadeira delas? Elas estão imitando os adultos. Sim, elas estão imitando os adultos. Elas fingem que elas são adultos, já são os adultos que estão caçando, né? Que estão fazendo flecha, fazendo arco, elas ficam imitando. Então, elas vão aprendendo dessa forma, através dos ensinamentos dos adultos, e depois elas brincam de imitar. E você? Deixa eu lhe perguntar. Ainda na página 14, está perguntando assim: o que você costuma fazer? Desenhe, depois conte aos colegas. Você viu as coisas que os indígenas eles fazem, né? Eles também têm a atividade dele. E você, o que você faz, né? Então você vai desenhar nessa página aqui. Você vai desenhar, tá certo? O que você costuma fazer? Os indígenas, eles aprendem com os adultos. Você, por acaso, em casa, brinca de imitar o papai ou a mamãe, né? Tem crianças que, às vezes, elas ficam imitando de usar a roupa da mamãe, calçar o sapato da mamãe, né? Pega o batom, porque fica imitando, né? A mamãe e o papai. E também os papais, eles ficam ensinando os filhos, né? Por exemplo, a mamãe, ela ajuda a menina em casa a ajudar nas tarefas diárias de arrumar a casa, por exemplo, de ajudar a recolher a roupa, ajudar a recolher os brinquedos do chão, não é isso? E os meninos também, os papais também atribuem algumas atividades que estão ensinando os meninos, tá certo? Então, olha só, aqui nessa página 14 você vai registrar o que você faz. Gente, mas olha só, com muito carinho a professora vai pedir para vocês faça um desenho caprichado, bem bonito, tá bom? Vocês já estão na fase de desenvolver seus desenhos, tá? Sabe, assim, com muitos detalhes. Sim, vocês têm que apresentar os seus desenhos com detalhes, né? Porque vocês já estão em uma fase em que os desenhos de vocês têm que ter representatividade, tá bom? Então, com muito carinho, a professora pede para você
caprichar no seu desenho, tá? Para que a professora possa estar entendendo o que aquele desenho está representando. Às vezes você pode desenhar alguma coisa, a professora não está nem entendendo, tá bom? Então, às vezes, é importante que você escreva alguma palavra que está representando aquela imagem, tá bom? Às vezes você está representando ali, por exemplo, a mamãe ou o papai, né? Mas a professora não está conseguindo compreender, então é importante que às vezes do ladinho você escreva: ah, essa aqui é a mamãe, esse é o papai. Não consegue ainda? Pede ajuda de quem está te auxiliando em casa, tá bom? E se tiver com dificuldade, o professor também está das 9 às 10 para te auxiliar, não tem problema, tá certo? Então agora nós vamos passar para a página 15, tá bom? Continua aí ligadinho. Muito bem, continuando aqui na página 15, tá certo? Olha só, você vai ver algumas imagens aí, tá? E tá pedindo o quê? Para você comparar as atividades dos indígenas com as atividades que você costuma fazer, tá bom? A professora vai mostrar um pouquinho de cada aqui para vocês, tá? Olha só. Será que as atividades que os indígenas fazem são parecidas com a que você faz? Vamos conhecer cada uma delas? Aí você vai depois marcar com o X quais atividades que eles fazem que você também costuma fazer, tá bom? Acompanha a professora aí. Então, olha só, você vai acompanhar agora a imagem onde está representando o quê? É um jogo de futebol, né? Essa imagem são os indígenas que estão jogando o jogo de futebol. Será que esse jogo você também costuma praticar em casa? Será? Na próxima imagem, eles estão fazendo o que, gente? Eles estão usando computadores. Lembra que a professora falou que nem todos os indígenas moram em aldeias? Muitos deles moram na cidade, trabalham aqui. Então, eles estão fazendo o quê? Eles também estão trabalhando com o computador. Você também utiliza computador em casa? Será que essa atividade é parecida igual você está fazendo? Pensa bem, olha só, nós aqui ligadinho, né? Através de quem? Ok? E na outra imagem, o que que tem? Na outra imagem? Na outra imagem tem o que? As crianças indo para a escola. Ou seja, elas também estudam, né? Lá na cultura indígena lá provavelmente tem alguns lugares que tem escola, que as pessoas ensinam, né? Tem pessoas da nossa cultura que também fazem trabalhos, ajudam eles, entendeu? E tem os indígenas que moram na cidade que fazem o quê? Que vão para a escola também, né? Você também vai para a escola? Hã? Muito fácil, né, gente? E também tem o quê? Os indígenas participam de festa. Olha só essa imagem aí, de uma festa indígena. Eles participam de festas também, né? Igual a gente não tem festa que a gente faz. A gente acabou de ter o quê? Um arraial junino agora, né? Online, remoto. Então, os indígenas também têm as festas dele, tá certo? Então, olha só. A professora vai encerrar, né, com essas imagens agora, para a gente voltar para concluir nossa atividade do livro, tá certo? Acompanha aí. Muito bem, turma. Então, você acompanhou aí cada imagem, né? Então, assim, você vai assinalar aqui, marcar um xizinho. Bem que no canto você vai ver que ele tem um quadradinho branco. E você vai marcar um X nas atividades que os indígenas fazem e que você também, né, costuma fazer. Lógico que não é igual da forma como que eles fazem aqui, mas nós também fazemos algumas coisas que eles fazem. Então, se você pratica algumas dessas tarefas, atividades dos indígenas, então você vai marcar com um X, tá bom? E aqui embaixo, você vai produzir um texto coletivo com alguém aí da família, tá? Que vai te ajudar. E você vai escrever aqui o quê? O que você já sabe sobre a vida de uma aldeia indígena.
Nós tratamos aqui algumas coisas sobre a cultura indígena. Você fez algumas pesquisas, né, sobre a aldeia indígena. E aí você vai agora escrever aqui um texto coletivo sobre a sua pesquisa que você fez sobre a aldeia indígena, tá bom? Gente, olha só. Beijo da professora e essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Até a próxima aula.